Graça e paz, que o Espírito Santo de Deus venha estar presente em sua vida neste exato momento, qual houve esta mensagem. E a mensagem que trago hoje à sua vida é uma palavra qual Jesus, desce do monte aqui em Marcos capítulo 9, versículo 14, diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas o disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou-lhe aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxeste o meu filho, que tem o espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, o despedaça, ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. Ele respondendo, disse-lhe: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. Trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito se agitou com violência, e caindo o endemoninhado por terra, envolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes, faz alguma coisa. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. No 25 diz assim: E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Quando leio esta palavra, eu vejo algo tremendo por Jesus Cristo. Porque nesta palavra, vejo Jesus, fazendo 4 perguntas, ali, diante deste momento que se encontra. Porque quando nós vemos, há um grupo de pessoas aqui. E neste grupo de pessoas, há 3 qualidades, há 3 características, há 3, qualidades de pessoas, como que os discípulos, já a grande multidão e alguns escribas ali disputavam com eles. E quando vemos esta palavra, vamos ver que diante da circunstância que se encontra, há um problema maior que é para este pai que está com seu filho
mediante aquela ocasião, o qual para ele, né, até então nada tinha dado jeito, nada tinha solucionado o problema do seu filho. E eu fico imaginando que esse homem ele estava passando por um grande problema familiar, por um grande problema, né, na sua casa, com seu filho, o qual momentos era atormentado, que se aquele espírito jogava no fogo, jogava na água, escumava, rangia os dentes, e esse processo todo, ninguém o podia ajudar, como ele também não podia fazer nada ali, e de repente ele chega, né, vai com este filho diante dos discípulos de Jesus e ali pede para que faça algo pelo seu filho. Faça algo, né, que possa ajudar aquele filho a ficar bom, a ficar curado, a sair daquela situação o qual ele não sabia mais o que fazer. E aqui chega para os discípulos e os discípulos não podem fazer nada. E diante daquela multidão, ali também os escribas, e ali eles também vê e se pergunta por que os discípulos não podem fazer nada. E aí Jesus chega e diz, e por que discute com eles? E um diz, mestre, trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. Aquele homem, ele expressa para Jesus, ele fala para Jesus qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade naquele momento, qual é a sua luta, qual é o seu desafio ali, que ele não estava dando mais jeito, ele não tinha o que fazer. E ele especifica para Jesus de este, onde quer que o apanha, despedaçam, e ele espuma, e arranja os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E ele respondendo lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Aqui, Jesus já faz a terceira pergunta. Porque mediante aquela circunstância, mediante a todo o problema, os dias, os tempos determinados, o qual Jesus estava por ali, o qual Jesus evangelizava, o qual Jesus estava pregoando, o qual Jesus estava ali ensinando a multidões, no templo, na sinagoga, nas aldeias, por onde ele passava, pregoando, ensinando. Muitos ainda não tinham compreendido. Muitos ali ainda não tinham entendido. Muitos ali ainda não tinham tido um encontro com Jesus. Muitos ali verdadeiramente viam com seus olhos físicos, mas não o enxergavam, porque eram cegos. Os seus corações estavam entenebrecidos pelo pecado. Seus corações ainda estavam endurecidos pelo pecado. Seus olhos estavam cegos para o enxergar. Muitos ali ainda não viam o Salvador do mundo. Não viam o Filho do Deus vivo.
não entendiam o que verdadeiramente Deus estava fazendo naqueles dias. Eles não enxergavam a verdadeira luz. E aí Jesus, de uma maneira bem específica, bem clara, Jesus o responde ali com uma palavra de exortação bem real, dizendo: ô geração incrédula. Jesus estava chamando toda a geração de uma geração incrédula, que não cria nele como Salvador, que não cria nele como Rei dos Reis, que não criam nele como verdadeiro Filho de Deus, que não criam que ele era a luz, que verdadeiramente estava ali no meio dos pecadores, em meio, às trevas, para desfazê-las e para perdoar pecados, ali para verdadeiramente iluminar a mente e o coração da humanidade. Jesus ensinava, Jesus o pregoava, Jesus estava ali todos os dias, ensinando, e era como que as pessoas, só o escutavam, mas não criam nele como ele era. E ele exorta esta multidão, os discípulos, os escribas e o povo, ou geração incrédula. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Jesus ali estava falando: ei, eu não vou ficar aqui para toda a vida. Eu não vou estar andando no meio de vós assim como estou agora para toda a vida. Não vou estar convosco em todo o tempo como estou agora. Como 100% Deus e como 100% homem, andando aqui no meio de vós, vós me contemplando, vocês vendo, colocar a mão, falar uma palavra, dizer sai dele. Jesus estava exortando aquele povo para verdadeiramente se arrependerem, para que verdadeiramente viesse crer nele como verdadeiramente o Filho de Deus. Crer pela fé. E Jesus aqui despertando eles, falando com eles, e diz assim: trazei-mo. E trouxeram-lhe, quando ele o viu, logo o espírito se agitou com violência e, caindo endemoninhado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? A quarta pergunta. Pergunta para aquele pai daquele menino: quanto tempo faz que aquele menino passava por aquela situação, por aquele problema? Desde quando que aquele menino, aquele filho passava por esta situação? E ele lhe disse: desde a infância. Desde a infância que aquele filho estava sendo atormentado. Desde a infância que aquele filho estava sendo, ali atribulado, oprimido. Estava passando ali por aquele tormento. Sem paz, sem sossego, sem tranquilidade, por causa desse espírito que
de vez em quando possuía e fazia o que queria com o seu corpo. E muitas vezes a tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes, faz alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda-nos. Este homem estava desesperado. Este homem estava em total desespero. Este homem estava ele não enxergava saída para aquilo. E quando ele passa por tudo isso, ele chega diante de Jesus, ouvindo o que Jesus já tinha falado, ele percebeu ali que verdadeiramente ele era um incrédulo. Que o problema não estava no filho só, mas estava nele. E que era necessário ele verdadeiramente falar a causa. E pedir por misericórdia, e pedir ajuda. A pessoa certa. E essa pessoa certa era Jesus. A pessoa certa era o Filho de Deus. A pessoa certa, o Salvador do mundo, Jesus Cristo. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível o que crê. É necessário ter fé. É necessário pedirmos para o Senhor a cada dia. Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque esta mensagem verdadeiramente nos traz algo extraordinário de Deus. Jesus, ele estava no meio deste povo. Estava ainda cumprindo a sua missão terrena entre os homens. Só que ele foi morto, crucificado, colocado no sepulcro, ressuscitou ao terceiro dia, esteve ainda com os homens e subiu para com o Pai, subiu para o seu lugar, permanente, subiu para os céus. Eu e você, mediante esta palavra, o que esta palavra nos transmite em nossos dias? O que esta palavra nos transmite para entendermos e compreendermos hoje em nossas vidas? Na nossa vida espiritual, o que esta palavra nos transmite? Para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa família, no nosso lar, no nosso dia a dia cotidiano, o que esta palavra nos transmite? Que é necessariamente, verdadeiramente, crermos em Jesus, crermos na sua palavra, crermos em Deus, entregarmos verdadeiramente as nossas vidas nas mãos do Senhor, sermos verdadeiramente o Espírito, sermos verdadeiramente o templo qual o Espírito Santo de Deus habita, faz morada permanente, habita em nós, está em nós, anda com nós, anda conosco, anda em nós. E não duvidarmos da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder, da sua majestade. Jamais duvidarmos que Ele é Deus, que Ele pode fazer tudo por nós. Aqui este homem, ele não sabia o que fazer. Aqui este homem não tinha mais o que fazer como ser humano. Ele não podia fazer nada. Mas algo despertou nele. E ao encontro de alguém que podia o ajudar. E ele encontra-se com Jesus de Nazaré. Ele se encontra com o Salvador da humanidade.
ele se encontra com o Salvador, que pode salvar a minha e a tua alma. Talvez esse problema, essa situação, essa circunstância que você se encontra, está da maneira que está, porque você ainda não foi verdadeiramente buscar socorro onde tem que ir. Aonde tem que ir. Porque tem causas que é para nós mesmos resolvermos. Tem causa que é eu e você que temos que fazer, dar o nosso jeito e resolver. Tem coisas que alguém vem nos ajudar. Ser humano como nós, nos ajuda. Tem causas que nem eu e nem você podemos fazer, nem ao nosso favor e nem ao favor de ninguém. Tem causas que não é para o ser humano. Tem causas que é só para nosso Deus, só para Jesus Cristo. Qualquer que seja a causa, apresenta nas mãos de Deus, confia nele, crê nele que ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para operar. Ele é poderoso para resolver. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O cristão tem que andar por fé e não por vista. Porque o que nós vemos verdadeiramente só é aparentemente. Mas o que nós não vemos, mas crermos, isso é permanente. É permanente e é glorioso porque vem de Deus. Creia no Senhor Jesus. Creia no Espírito Santo. Creia em Deus. Creia na palavra de Deus. Buscamos a cada dia obedecer às sagradas escrituras, a palavra de Deus, e por ela andarmos de fé em fé. A cada dia de fé em fé. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Creia em Jesus Cristo para a salvação da tua alma. Creia em Jesus Cristo para a salvação. Te salvar do medo, te salvar da perturbação, te salvar de tudo aquilo que você analisa, reflete, percebe que é falta de Deus, que é falta do Espírito Santo, que é falta ali do Espírito Santo habitar verdadeiramente dentro de ti, na tua vida, no teu lar, na tua casa, na tua família. Abra verdadeiramente o seu coração para a palavra de Deus, para o Espírito Santo de Deus entrar, fazer morada, habitar, direcionar a tua vida, te dar ânimo, te dar paz, te dar alegria, alegria no teu interior, dar bom ânimo para perseverar firme a cada dia, buscando a sua face, a sua presença, a comunhão com o seu Espírito em todo o tempo. E tenha paz. Tenha paz na sua alma, tenha paz na sua família, tenha paz no seu matrimônio, tenha paz em nome de Jesus. Que esta palavra verdadeiramente venha te confrontar neste dia e te mostrar a necessidade que faz Jesus Cristo habitar dentro da tua alma. Peça ajuda a Ele, que Ele é poderoso para fazer morada dentro de ti. Ser verdadeiramente o Senhor da tua alma, ser o Senhor da tua vida, ser o Senhor da tua casa, ser o Senhor da tua família, ser a salvação da tua família, ser o senhorio
de tudo que está em tuas mãos. Que Jesus o abençoe grandemente. Creia no Senhor Jesus, porque se crer, tudo é possível ao que crê.